Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, 2 meses aí usando o Find OS, o Chrome OS, e hoje a gente vai comentar, vamos ver aí alguns pontos positivos, alguns pontos negativos de usar esse sistema. Vocês viram, na verdade vocês vão ver, eu vou soltar talvez amanhã um vídeo de um problema que para mim tem sido um pouco chato. Primeiro deixa eu ligar ele aqui para mostrar para vocês. Já vamos ligar aqui o meu notebook, a frio, né, como eu estou dizendo para vocês. Primeira vez que eu estou ligando ele aqui hoje. Lógico, eu começo a contar depois desse tempo aqui, ó. Vou selecionar, vocês sabem que o meu notebook ele está em dual boot, então vou selecionar aqui o Find, ele já carrega ali automaticamente. Depois da bandeirinha, vamos contar, vai aparecer a bandeirinha do Find, ó, 1, 2, 3, carregou o sistema. Deixa eu travar o foco aqui, senão ele fica indo e voltando. Então é isso, né? Sempre falo isso, isso é um ponto muito positivo. Óbvio, estou usando o SSD, claro, mas usando um HD, eu já tinha feito outros testes lá na instalação, como já tem vídeo aqui no canal, demora ali mais ou menos em torno de 20 segundos, 15 segundos. No SSD é expresso, é muito rápido, 3 a 4 segundos no máximo, tá bom? Então amanhã eu devo soltar um vídeo. Eu tentei instalar o Wine, que é o que é o Wine? É uma virtualização, né, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, de Windows para tentar usar aplicativos, programas do Windows aqui dentro do Chrome OS do Find. Não rolou, não consegui, mas amanhã tem mais detalhes, vou mostrar para vocês lá na prática. Então esse já é um ponto negativo, não do sistema, lógico, não tem nada a ver com o Find OS. Para mim, na minha opinião, não chega a ser um problema do Find, né? É um problema talvez de compatibilidade, algo do gênero. Lembrando que isso aí também seria uma gambiarra, né? Eu estaria emulando já num sistema que está sendo emulado, porque lembrando que o Find OS é uma distribuição Linux, mas é baseado no Gentoo, que é um kernel Linux, né? Uma distribuição Linux, e dentro do Find OS, ou seja, dentro do nosso sistema aqui do Chrome OS, a gente habilita um container Linux, que seria um sistema separado do Find OS, né? Então eu estava tentando emular dentro do emulador. Então provavelmente alguma biblioteca, alguma DLL não estava rolando, não estava legal, tá? Então existe, eu vou mostrar tudo isso no vídeo de amanhã, só estou comentando sobre isso porque esse para mim é um dos pontos mais negativos, porque eu uso um software chamado Filmora para poder editar os vídeos do canal e ele só funciona no Windows e no Mac. Então por isso é que eu coloquei aqui o meu sistema em dual boot. Hoje, no ambiente corporativo, eu uso Windows, né? Eu uso Mac, outros programas, porque eu trabalho com Helpdesk, trabalho para dar suporte, mas em casa hoje eu praticamente só uso o Find OS, eu não uso mais o Windows. O único momento em que eu preciso do Windows é para poder editar os vídeos do canal. Então eu estou buscando soluções para poder rodar o Filmora dentro do Chrome OS aqui. Está difícil, eu mostro isso amanhã, no vídeo de amanhã que vai sair, tentando emular ali o Windows, tá bom? Mas eu já sabia que seria muito difícil, é um pouco complicado, justamente por causa dessa questão. Existe uma função aí, um software, melhor dizendo, chamado Parallel Space, eu vou mostrar também amanhã. Tô falando tudo da manhã, estou falando sobre hoje, né? Mas só para dar essa pincelada aí com vocês, que consegue emular o Windows dentro do Chrome OS. Então você não precisa lá do ambiente Linux para fazer isso. O que eu estava fazendo é precisando, chamando o container Linux, aí sim dentro do container Linux eu estava tentando emular o Windows, aí não rolou, não ficou legal. Então é um ponto, eu não vou dizer negativo do sistema, mas é um ponto que tem me dificultado um pouco no dia a dia. Mas vamos falar do sistema em si. O sistema é leve, como vocês viram, ele carrega muito rápido, embora eu não recomende você instalar uma máquina com um hardware antigo, tá? No mínimo aí 4 GB de RAM, principalmente se você pretende trabalhar com essas questões de Android e Linux. Tá? Se você vai mexer com Android e Linux, 4 GB aí no mínimo para começar. Tá? Um processador também bacana, Core i5. Ah, não funciona em dispositivo antigo? Funciona, o FindOS foi pensado justamente para isso, assim como o Chrome OS Flex. Mas não é o foco, né? Eu senti sim um determinado engasgo. Eu fiz uma instalação aqui num sistema que não tinha suporte a 64 bits, um notebook velho aqui, e eu notei, né, que ele deu umas engasgadas. Tirei um pente de memória, coloquei 1 GB só, ficou muito lento. Aí botei 2 GB, ele melhorou um pouco, mas enfim, não tem essa documentação, pelo menos eu não achei do FindOS mostrando esses pontos, assim, requisitos mínimos. Então eu cheguei nessa conclusão que você tendo um Core i3, aí Core i5, mas o que de fato vai tornar a sua experiência melhor é a questão da memória, tá? Embora ele tenha um gerenciamento de memória muito bom, consome muito, principalmente se você chama muitos arquivos, né, do Android, Play Store, tudo isso, porque ele fica armazenado ali na memória, tá bom? Então esse já é um ponto que você tem que levar
em consideração. Eu vou começar a falar, já que eu já comecei aí pelo Wine, né, que é um ponto negativo, vou falar também outros pontos negativos, vou começar pelos pontos negativos, ao meu ver, né, enfim, não são coisas que vão me impedir de usar a distribuição, longe disso. Só para mostrar para você, até de repente, para economizar seu tempo, se uma dessas coisas aqui for de suma importância, for crucial para você nem instalar. No caso aqui, área de trabalho, né? Eu estou fazendo alguns testes aqui, ó, o Telegram, ele carregou aqui o que eu já tinha clicado, mas a área de trabalho, por exemplo, para quem vem do Windows é um pouco complicado, ele não tem área de trabalho, tem só o papel de parede aqui, não tem aquela área de trabalho comum como a gente conhece com os atalhos aqui, você não tem muita opção, você só consegue mover a estante. O que é a estante? Essa opção aqui de baixo, ó, essa barra de tarefas aqui, como a gente chama no Windows, né? Você só consegue botar ela para a esquerda, direita ou centro. Tá? Em parte inferior ou direita ali, não tem muita opção. Ocultar a estante, quando você não estiver usando essa parte aqui, ela some, né? Quando você mexer o mouse, ela volta, só isso. Ou definir ali o plano de fundo, papel de parede, só isso. Você não tem muitas opções como atalhos, né? Aqueles atalhos que a gente conhece do Windows, lixeira, aquelas coisas todas. Você não consegue criar nada aqui, você não consegue mandar um atalho aqui para a área de trabalho, vamos dizer assim. Não tem área de trabalho. É um ponto que, para mim, eu confesso, que é um pouco chato. Não é, como eu falei, nada que vá me impedir de usar a distro, não. Mas é chato sim, principalmente a gente que está acostumado aí com Windows, porque aqueles atalhos acabam facilitando. Eu organizava muito a minha vida por ali, né? Botava alguns atalhos ali de coisas que eu precisava tratar, lembretes, stick notes, aquelas coisas todas. Então esse é um ponto que eu estou sentindo um pouco de dificuldade, mas eu creio que ao longo do tempo aí eu vou conseguir me adaptar. Em contrapartida, ele traz muita notificação aqui. No caso agora está desabilitado, porque eu limpei, tem muita notificação aqui pessoal, né, coisas, e-mails, coisas que eu vou recebendo, mas ele vai me notificando aqui em tempo real. Achei muito bacana. Esse menu dele aqui também é muito fluido, né? Aqui tá a minha fotinha ali, porque eu estou logado com a minha conta Google e tal. Você tem um menu muito rápido aqui na sua mão, né? É bem parecido mesmo com um telefone Android. As notificações elas vão chegando aqui em cima, né, dos aplicativos que você queira, né, e-mail, todas essas coisas vão chegando aqui em tempo real, é muito organizado, você consegue ter acesso a tudo aqui. Então, por exemplo, os stick notes ou algum tipo de lembrete dá para você configurar de boa aqui, sem nenhum problema, tá? Um ponto negativo também que eu não curti muito, esses botões aqui de desligar e ligar, se você clicar já era, ele já automaticamente já executa a função que você pediu, né? Ou desligar, ou reiniciar, ou bloquear. Talvez isso também seja um ponto negativo para quem está iniciando no sistema aí, não sei, eu tenho que mensurar isso, tenho que mencionar, porque no Windows, quando você clica, ele pergunta, né, quer de fato desligar, quer de fato reiniciar, e por vezes aqui eu acabei reiniciando e desligando em momentos onde eu não queria. Fui fazer algum teste aqui, fui trocar conta, por exemplo, acabei sem querer clicando aqui no botão de reiniciar, e eu tinha uns downloads em andamento, enfim. Ele não me questiona, né? Ele não sobe aquele pop-up se de fato você quer desligar ou reiniciar, ele já sai executando a ação e vida que segue, tá bom? Outro ponto também que eu já venho comentando, falei desde o início disso, vamos terminar de ver isso aqui. Um ponto negativo, acho que é só isso aqui. Nas configurações tem bastante atalho aqui, você já consegue fazer tudo por aqui, não tem muito mistério. Questão de horário, bateria, tudo isso aparece aqui. Você consegue colocar no modo noturno, isso aqui é um ponto positivo, você configura ali para o modo noturno, enfim. Esse menu aqui é muito mais acessível, eu achei, né? A hora, tudo isso está muito mais rápido aqui, está muito mais dinâmico. É bem parecido talvez com o Windows 10 ou o Windows 11, mas eu acho que ele responde mais rápido, né? Não sei se é por causa da fluidez do sistema, eu acho que mais aqui é uma central mais completa, você consegue fazer tudo nesse quadradinho aqui. No Windows não é muito assim, algumas coisas estão no menu iniciar, outras coisas estão aqui no canto da tela e por aí vai, mas enfim, é um ponto negativo essa questão do botão ali, tá? E a questão da área de trabalho também, que não aparece muito. Para você chamar um menu, você tem que vir aqui. Também não curti isso, achei um pouco chato. Eu acho que no que eu chamasse isso aqui, já tinha que aparecer tudo do jeito que eu quero, desse jeito aqui. Não, ele te dá uma prévia, quando você clica aqui, ele te dá uma prévia, aí você tem que arrastar aqui, jogar a bolinha do mouse para cima, ou o botão direcional, o que for, para ele poder terminar de expandir aqui a nossa área de trabalho, né? Eu chamo isso aqui de área de trabalho, embora não seja, mas praticamente é uma área de trabalho, que aqui sim é que deveria estar lá na nossa função mesmo de área de trabalho, e não, tá aqui numa espécie de menu iniciar aqui do FideOS. Mas tranquilo, de boa, não tem muito problema com relação a isso, tudo é questão de adaptação, eu não estou mostrando aqui pontos que vão fazer você não usar a aplicação, não, são sistemas diferentes, é óbvio que no primeiro momento a gente vai estranhar algumas coisas. Um outro ponto negativo também que eu vi aqui, para mim, foi essa questão aqui do gerenciador de arquivo, do Explorer
do FideOS. Esse aqui é do FideOS. Então vocês viram, quando você faz a instalação pura, simples lá do sistema, ele vem sem muita coisa aqui, ele vem praticamente só até aqui, né? Não tem muita coisa. Mas depois que você instala o container Linux, depois que você instala o suporte para Android, aí ele vai habilitando as coisas ali no canto. Deixa eu tirar um pouco aqui do brilho para você poder enxergar. Aí, beleza. Então ele vai habilitando algumas coisas aqui, tá? Então tem arquivos aqui do Linux, do Android, do próprio FideOS e do Windows, né? Se eu vim aqui no meu HD, que é o meu HD que está aqui, tem arquivos do Windows. É engraçado isso, né? De um ponto de vista técnico, é legal, porque eu aqui do FideOS eu consigo acessar a minha partição do Windows, né? Eu já até criei uma pastinha aqui, ó, de transferência de coisas que eu quero passar do Windows para o Linux e tal, mas o contrário eu não consigo. Se eu estiver usando o Windows, eu não consigo nem enxergar a partição do Linux. Eu sei que são sistemas de particionamento diferentes, só estou comentando aqui que é um ponto também aí a ser observado, tá? Então facilita se você tiver no FIDE, mas dificulta se você tiver no Windows. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu estava editando, né? Recentemente estava editando um vídeo no Filmora, como eu mencionei, só dá para fazer pelo Windows, e eu tinha esquecido de pegar alguns templates, algumas coisas, e não tinha posto nessa pasta aqui. Então eu tive que reiniciar o sistema, entrar no FIDE, passar os arquivos no meu sistema do FIDE para essa pasta aqui para mim poder compartilhar, né? Porque o Windows não consegue enxergar a partição do FIDE do Linux. Também nada de muito mistério, isso aí ao longo do tempo aí eu vou me familiarizando. Mas essa questão aqui do gerenciador de arquivos é sim um pouco embolada. Por vezes eu me atrapalho aqui, né? Ou então dificulta. Às vezes eu estou numa pasta aí, não é lá, é no Linux. Aí no Linux eu tenho que vir para o Android, do Android volta. Enfim, é um pouco chatinho, mas aos poucos você vai aí realmente se organizando, não tem muito mistério. Tá? É só mesmo uma questão de adaptação. Ao longo do tempo, ao longo enfim, do uso que eu for fazendo do sistema, eu vou me acostumando. Já de verdade, eu dizendo para vocês, eu já até me acostumei, né? Eu já estou mais familiarizado. Mas eu tenho que comentar isso, é um ponto um pouco negativo, na minha opinião. Eles poderiam melhorar um pouco isso aqui. As opções que você tem aqui são só lista e essa miniatura aqui que, né, enfim, talvez você com um pacote de ícones um pouco melhor e tal. Esse arrastar também é um pouco complicado quando eu quero mover alguns arquivos, ó. Eu tenho que clicar, depois eu tenho que parar o mouse aqui em cima e arrastar o que eu quero e às vezes não vai, tá vendo, ó? Eu tenho essa dificuldade aqui ainda, coisa que no Windows é um pouco mais fácil, ó. Não tô conseguindo. Agora foi, tá vendo? Não, e não é do mouse, não tem nada a ver, já troquei o mouse, já fiz aqui pelo touch do notebook. É uma questão de gerenciador mesmo, de gerenciamento deles aqui das pastas, tá? É um pouco complicado isso. E esse Explorer aqui, tá? Ó, Android Files, aí aqui eu tenho só, é um arquivo somente leitura, eu tenho coisas aqui, obviamente, só do Android, tá? Aqui eu tenho downloads, é a minha pasta do FideOS, então eles se comunicam. Isso, obviamente, por ser é um ponto positivo, né? Como a gente já sabe, ele consegue executar arquivos do Linux e do Android e tal, mas ao mesmo tempo se embolam ali nesse gerenciador de arquivos, né? Embora esteja aqui por tópicos, esteja separado tudo certinho, quando você vai manipular isso, né, talvez quando você vai fazer um download ou coisas do gênero, acaba de fato dando uma embolada, mas nada, como eu falei, nada que vai me fazer parar de usar. É só uma questão de adaptação, mas eu fiz questão de mencionar aqui, tá bom? Essa suíte deles aqui de arquivos é um pouco complicada. Uma outra coisa que muita gente não comenta, ele não tem lixeira. Por padrão, o FideOS e o Chrome OS, os Chromebooks, não tem a função de lixeira. Essa aqui, essa lixeirinha aqui, como a gente costuma usar muito no Windows, né? E às vezes salva a gente de algumas situações aí complicadas que você consegue ir lá e restaurar algum arquivo que por algum, sei lá, um empecilho você tenha apagado sem querer. Um ponto também que tem que ser observado no Linux, eu não sei se isso é padrão do Linux ou se é do FideOS, é que quando você vem aqui e você exclui, se você vier aqui e excluir, não vai automaticamente para a lixeira. Eu tive um problema também recentemente com isso, tive que baixar o arquivo de novo, o arquivo era pesado, porque eu não observei isso, né? Quando você quiser mover para a lixeira, você tem que clicar com o botão direito aqui e mover para a lixeira. Embora estejam os dois ali com o mesmo nome, excluir e mover para a lixeira, nos testes que eu fiz aqui, eu não sei se tem uma questão de tamanho de arquivo, vou procurar ver isso, se você souber, puder compartilhar com a gente. Lembrando que isso aqui é só a minha opinião de uso do sistema, não sou especialista em Linux, só estou passando a minha experiência como usuário, tá? Então, nos testes em que eu fiz aqui, quando eu cliquei aqui e fui excluir, ele tipo excluiu mesmo, tipo, né, apagou o arquivo. Talvez dê para recuperar, claro, né? Eu sei que ele não exclui definitivamente, mas aí como se trata de Linux vai ficar um pouco mais difícil de recuperar. Então,
Quando você quer que seja realmente mandado para a lixeira, tem que vir com o botão direito aqui e mover para a lixeira, tá? São comandos diferentes, embora aqui esteja com um atalho igual, né? Alt mais Backspace. Esse também é um outro ponto, já já vou mostrar como habilita a lixeira nos pontos positivos. Esse também é um ponto a ser observado, tá? Se você não usa Chromebook, especificamente ali, os Chromebooks a gente já sabe que são equipamentos exclusivos para funcionar, homologados, tem toda aquela questão, né, para funcionar de fato com o Chrome OS, ou seja, se você não usa os Chromebooks, alguns atalhos não vão funcionar, Ctrl Alt Del, esses atalhos aí, Tab, não sei o que, atalhos que são exclusivos do Chrome OS, não funcionam em alguns notebooks, no meu caso, por exemplo, é o Dell, tá? Então se você buscar lá, porque existem alguns atalhos, né, de Chromebook, Backspace, mais não sei o que, alguns atalhos ali que facilitam o uso do Chromebook, que não se aplicam ao Find OS se você estiver usando um notebook, por exemplo, no meu caso Dell, HP, Lenovo, qualquer um que não seja o homologado, tá bom? Mas o que eu preciso falar para vocês? O Chrome, travando vídeos, né? Até anotei aqui. Vocês sabem que aqui no caso eu uso o Linux, né? O ambiente Linux, e eu tenho o Google Chrome aqui que eu instalei através da loja do Flatpak, lá do FlatHub. E eu notei alguns engasgos, tá? Eu notei bastante travamento usando alguns codecs. Aí para isso eu vim aqui na loja do FlatHub aqui. Não, aqui é os arquivos. Então dentro da loja aqui já, eu baixei alguns complementos aqui, alguns codecs, tá? No caso aqui, ó, de DivX, não é esse aqui, não sei se é esse. Não, esse aqui é ProWine. Eu acho que eu apaguei ele porque ele estava muito pesado, estava com 300 e poucos megas e eu precisava de espaço do Linux. Mas enfim, você consegue vir aqui e puxar aí alguns codecs, algumas coisas para funcionar melhor no Linux, né? Lembrando que aqui a gente está dentro do Linux. Então você consegue vir e tudo isso que você for instalando vai ficando aqui, né? Por exemplo, esse Free Desktop Platform, que são algumas libraries, né? Algumas bibliotecas ali, ó, tem 562 MB. Então tem bastante coisa pesada aqui. Então tinha alguns codecs, alguns pacotes de codec que eu instalei. Depois que eu instalei, melhorou um pouco, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com HTML5, essas coisas, mas eu notei, por exemplo, alguns vídeos no YouTube estavam dando uma travada, estavam lentos. Às vezes eu avançava o vídeo, ele ficava relojando, ficava aquela ampulhetinha ali girando, aquela coisa toda lá e tal. Então foi uma coisa que eu notei que não foi muito legal, tá? Coisa que não acontece no Chromium. No Chromium roda de boa, leve, tá? Então esse é um ponto que eu preciso mencionar com vocês. Basicamente é isso. De ponto negativo, assim, de coisas que merecem ser mencionadas, eu acho que é isso, tá? Agora vamos ver as coisas boas, vamos ver aí as coisas legais. A bandeira mais o ESC, que é esse comentário que eu fiz com vocês, funciona, tá? Como eu falei, não são todos os atalhos, mas alguns funcionam, alguns não. Então, a bandeirinha do Windows com o ESC, nesse notebook meu aqui da Dell, chama o que a gente pode dizer aí que é o gerenciador de tarefas do Windows, né? E é muito legal, você consegue ver aqui os processos que estão rodando, quanto tem de memória, quanto tem de CPU, tá? Existem outros programas mais completos que você pode usar. Você pode, por exemplo, instalar o CPU-Z, né? Você pode instalar outras coisas. Se alguma aplicação para Linux não te atender, você vai lá e instala para Android. Então é uma coisa que sem solução você não vai ficar, né? No meu caso, a única coisa que eu queria era o Filmora. Vou chorar eternamente aí, tomara que a Filmora lance aí para Linux. Mas aí não é uma questão do sistema, é uma questão do aplicativo, não tem nada a ver com o Linux, tá? Mas é bem completo. Então, um ponto positivo, vou começar agora a falar os pontos positivos, é justamente isso. Você tem muitos atalhos no teclado, você pode ir testando vários aí para ver se te atende. A fluidez do sistema, eu acho que não preciso nem mencionar, né? Aí eu ia mostrar para vocês aquela questão justamente do gerenciador de arquivos, deixa eu ver se ele está, que é essa opção aqui que eu já instalei, que é um gerenciador do próprio Find OS, tá? É isso que eu falo para vocês, essa embolada que dá, porque você pode buscar aplicativos para Find OS, ou seja, para o Chrome OS, para Linux e para Android. Então esse aqui é uma aplicação do Find OS, que já veio nele, né? Não instalei não, já veio propriamente no sistema, que ele te dá aqui uma espécie de AnTuTu, CPU-Z, você chama lá como quiser, te dá umas informações aqui do processador, quanto que tem de RAM, o que está rolando, tudo mais. Já são informações um pouco mais técnicas aí para você ir acompanhando, questão de rede, quanto tempo tem de arquivo, essas coisas todas, tá? E tem outras aplicações que você pode instalar também para Linux, né? Monitor, para monitorar aí o sistema, para você ver em tempo real o gerenciador de arquivos, tá? Então funciona bem interessante. Essa questão da memória, ele gerencia muito bem, tá? Você pode ter, às vezes, já abrir aqui, em determinados momentos eu tinha 8 GB e o sistema, quase 8 GB, 7 GB e uns quebradinhos em uso de memória,
e o sistema funcionava maravilhosamente bem. Tudo que eu abria, ele me entregava rápido, né? Vocês veem aqui, porque justamente por causa disso, olha a fluidez, né? Abri aqui a Play Store, eu nem tinha aberto a Play Store, vocês viram, né? Ligamos o computador juntos. Eu nem tinha aberto a Play Store ainda, e ele já meio que já fica ali de sobreaviso, porque ele sabe que são coisas que eu uso no dia a dia. Então o sistema ele vai se moldando ao seu uso e vai, sabe, se adaptando ali. Então a fluidez é realmente maravilhosa. Então não se assuste se por um acaso você usar um software como esse, tem vários, né, como eu falei, de gerenciamento aqui de memória, para ver quanto está consumindo essas coisas. Tá aparecendo aqui, ó, como vocês estão acabando de ver aqui, ó. Não sei se dá para ver se dá para dar um zoom aqui. Aí, ó, minha memória, capacidade total, 8,32 GB. Está em uso ali cerca de 7 GB, né? 6,99. Tem pouquinho ali de recurso livre, né? Mais ou menos ali 16%, 1 GB e uns quebradinhos. E o sistema tá tranquilo, né? Coisa que às vezes no Windows, dependendo do caso, dependendo da versão, você sente ali um pouco de dificuldade, tá? Então se eu chamar um jogo aqui, qualquer coisa, por exemplo, ele faz o gerenciamento muito rápido, ele sai fechando o que não está em uso, coisas desnecessárias e começa ali a focar no programa que você quer. Tá? Isso, óbvio, qualquer sistema operacional. O Windows também faz isso, né? Se você chamar ali uma instância, ele vai fechar outra para abrir aquela. Mas essa troca, não sei se é aquela tal de swap, sei lá, o que no Linux é muito fluido. Você não nota engasgo, né? Provavelmente você não vai notar nenhum tipo de problema com isso. Então não se assuste se por um acaso você chamar aí as configurações e tiver um uso excessivo de memória, tá bom? Outra vantagem também que eu achei legal aqui, por ele ter a questão do Android, eu consigo instalar VPN, tem alguns aplicativos aí para Android, se você já usa no seu telefone aí no dia a dia, VPN você consegue instalar aqui, ó, tem várias, né, gratuitas, então isso é muito bom para você que joga, para você, né, que faz uso aí de software, de algum tipo de aplicativo que precise de VPN, você consegue instalar ali tranquilamente, tem bloqueador de anúncios. Então é um ponto que eu gostei muito, né? No Linux eu não achei, lá na loja de aplicativos do Linux eu não achei, pelo menos gratuita. Então eu instalei aqui, já instalei essa que eu uso há muito tempo, que é a VPN Lat, .lat, ela já fica salva aqui. Então, enfim, quem usa, quem entende de VPN sabe os benefícios. Então para mim aqui é muito útil, eu fujo de spam, fujo de um monte de coisa, consigo jogar meus jogos aí de outros servidores e tal, enfim, VPN free é muito bom. Um outro ponto também positivo, questões de vírus, né? A gente sabe que os vírus para Linux é infinitamente menor do que o Windows, não quer dizer que não existam, existe sim, mas é infinitamente menor. E por o Chrome OS ser uma distribuição ainda menos segmentada, ainda mais segmentada, melhor dizendo, né? Uma distribuição pouco difundida, pouco conhecida, os vírus são ainda menores, né? Porque ele utiliza o Gentoo, que é uma distribuição que não está circulando muito no dia a dia, é uma coisa mais nichada, né? Diferentemente do Ubuntu, né, que utiliza o Debian, Fedora, essas distribuições Linux mais comuns, mais famosas, tem uma quantidade de vírus maior. Aqui no Chrome OS você não vai ter tanto esse problema, tanto que nem é necessário. Eu não uso antivírus aqui, todo o sistema de segurança vem das próprias atualizações do kernel Linux. Se você puder usar, tem, como eu falei, alguns antivírus aqui para Android, para o próprio Linux, melhor, vai ser um complemento, mas não se faz necessário tanta preocupação com relação a isso. Você seguindo ali os protocolos básicos e óbvios de não clicar em link desconhecido, de não ir para a página que você não conhece, você consegue se manter relativamente seguro. Menos bateria, o consumo de bateria aqui é infinitamente menor. Eu fiz uns testes aqui, chega a ser algo em torno de 40%, para vocês terem uma ideia. No uso no Windows, eu consegui economizar aqui usando o FireOS uma autonomia 40% maior do que se eu estivesse usando o Windows, né? Então esse gerenciamento que o computador faz da memória e da bateria do FireOS consegue fazer isso maravilhosamente bem. É um ponto extremamente positivo também no tocante a isso, tá? Você pode ter problema aí se você usar o Windows, né? Com essa questão de ficar sem bateria na rua e tal. E no FireOS isso não acontece. Não sei se tem alguma coisa a ver com o gerenciamento de memória, processador, se quando você não estiver usando ele desliga, enfim. São funções que talvez você consiga também fazer no Windows, mas que vai requerer ali uma configuração extra, talvez baixar algum software, né? Eu sei que no Windows tem lá o gerenciamento de energia, aquela questão toda da tampa e tudo mais, mas eu acho que isso tem a ver mais com uma questão sistêmica mesmo, tem muito a ver com configuração. Eu notei isso sem fazer nada, fiz as duas instalações durante aquele vídeo de instalação, o link vai estar aqui na descrição, que eu mostro como é que instala o FAD, dual boot, tudo aquilo. Naquele dia eu fiquei o dia todo focado nisso, para fazer os testes justamente para ver, e eu botei os dois sistemas cru, do zero,
e eu deixei em testes e eu vi que a autonomia no FideOS, sem eu instalar nada, e no Windows, no FideOS foi mais ou menos isso aí, 40%. Eu consegui ficar utilizando o notebook muito tempo mais do que no Windows, tá? Usando a bateria ali no meu dia a dia. Eu lembro que eu anotei isso aqui, mas eu não lembro em questão de horas quanto foi, mas eu fiz ali um cálculo, deu mais ou menos 40%. Eu acho que no Windows a bateria durou mais ou menos 2 horas, 1h40, e no FideOS acho que chegou a quase 3 horas e meia, 3 horas e 20, alguma coisa nesse sentido assim. Não lembro agora muito, que eu não sou muito bom de cálculo, mas é isso, durou bem mais do que no Windows, tá? Mas o que eu anotei aqui? A lixeira, que eu tinha comentado com vocês para habilitar a lixeira. Qualquer dúvida é só você jogar no Google também, como habilitar a lixeira no Chrome OS. Vai te mostrar lá, mas basicamente você tem que vir aqui nas flags, que são complementos para o sistema. Bota ali Chrome/flags, vai abrir para você algumas opções. Não sei se tem como traduzir aqui. Acho que não, né? Não tem a opção de traduzir aqui dentro, não. Então tá tudo em inglês, mas não tem mistério. É a primeira opção aqui, ó, Enable Filers Trash, que seria a lixeira, tá? Provavelmente ele deve vir aqui como Disable, tá? No seu aí, ou Default, um dos dois. Você põe Enable, reinicia o seu sistema, que ele vai lá habilitar a lixeira lá no seu gerenciador de arquivos, tá bom? Essa lixeira ela não vem por padrão no Chrome OS, beleza? Tem outras opções aqui também, ó, algumas flags aqui que você consegue configurar. Eu vou mexer mais nisso para ver se tem alguma opção. Um problema também que eu acabei esquecendo de mencionar, toda vez que eu reinicio a máquina, ele perde alguns cookies. Por exemplo, se eu tiver logado no Yahoo, coisa que no Windows não acontece. Se eu tiver logado no Yahoo, no Keep, todos esses programas que eu já deixo aberto por padrão, o próprio YouTube e tal, quando eu reinicio a máquina no FideOS, quando eu volto, eu tenho que reconfigurar tudo zero. Colocar token, colocar aquelas coisas todas. Já mexi em cookies, já mexi em todas essas configurações, isso no Chromium, tá? No Chromium tem essa questão aí de ter que habilitar aí os cookies e tal, mas nada disso, como eu tô falando, vai me impedir de usar. Mas é uma coisa chata, né? Toda vez tem que ficar logando. Tem alguma coisa ali que eu não tô sabendo o que é, vou fuçar mais um pouquinho, mas tem esse ponto que tá me atrapalhando um pouco. Toda vez que eu logo, por exemplo, agora aqui no Yahoo, né? Ó, eu acabei de reiniciar a máquina, como vocês viram, eu estava logado antes, reiniciei, quando eu reiniciei, fui abrir o Yahoo, meu e-mail já teria que subir direto, e não está subindo. Isso para alguns, isso é até um benefício, né? Principalmente quem usa máquina compartilhada, talvez não se importe com isso, mas eu me importo porque perco um pouco aí de produtividade, tem que ficar parando, às vezes o telefone está carregando, está em outro local, eu dependo do token para poder logar, então acaba sendo uma coisa meio chata. Eu vou fuçar mais nisso para ver se tem alguma coisa do sistema, alguma questão de segurança ali, não sei. Um outro ponto positivo também, muito positivo, talvez seja o melhor de todos, é a questão de aplicativos, né, gente? Por exemplo, Telegram. Telegram eu tenho tanto o Telegram aqui do Android, se eu quiser, né? Eu tenho o Telegram do Linux, se você for lá na loja aqui do Linux, do FlatHub, você tem o Telegram também. Já apareceu. E você tem também pro próprio Chrome OS, né? Que tem a outra loja aqui, a loja do próprio Chrome OS, do Fide, vamos dizer assim. Deixa eu esperar carregar um pouco ali. Você também tem o Telegram. Tá? Então você tem para um mesmo aplicativo, claro, óbvio, esse é um aplicativo gigante, conhecido, provavelmente se você tentar aí Spotify vai ter também, Instagram, esses aplicativos mais comuns aí com bilhões de usuários, vai ter nas 3 plataformas, mas caso não tenha em uma, geralmente tem na outra, né? Então, por exemplo, o FideOS, o Chrome OS, não vem com um bloco de notas padrão, ele não traz isso. Então você vai lá no Android, lá na Play Store e baixa, como eu fiz aqui, ó, Basic Note, tá? E ele fica integrado lá para você, sem mistério nenhum. Tá? Basicamente, só é chato essas propagandas, né? Todo aplicativo Android de graça tem essa propaganda, mas ele fica aqui na sua área de trabalho. O FideOS, o Chrome OS, ele não diferencia o que é Android e o que é o sistema do Chrome OS, vamos dizer assim. Ele é tudo integrado num só. Ele só vai diferenciar, como vocês viram aqui, ele só vai criar um ambiente separado para que for Linux, para programas que forem Linux, tá? Android ele está integrado aqui com o sistema. E então, como eu falei, se caso não tenha nada que te atenda aqui, por exemplo, o gerenciador de arquivos padrão é esse aqui, do próprio FideOS, né? Do sistema padrão aqui do Chrome OS. Se não te atender, você vai lá na loja de aplicativos da Play Store e bota aí, gestor de arquivos. Olha quantos tem. Eu até tenho um outro aqui, ó, gerenciador de arquivos, que é esse aqui, o File Manager Plus, tá aí. Então, assim, a questão de aplicações, de aplicativos, você nunca vai ficar na mão. Outlook, por exemplo, eu uso o Outlook Mobile, me atende muito bem aqui para o que eu quero.
né? Lógico, você tem que, nesse caso aqui de Android, você tem que se ater que são aplicativos mobiles, né? Mobiles, como cada um diz, chama de um jeito. Mas vai te atender pro básico ali que você quer. Lógico que se você quiser uma coisa mais completa, talvez você tenha que ou baixar para Linux, lá o WPS, se você quer um Office mais completo, tem também, né? Então, assim, o céu é o limite aqui para você. Lógico que se você faz questão de aplicações exclusivas da Microsoft, talvez você tenha algum tipo de empecilho, né? Como eu estou querendo agora o Filmora, enfim, se você quiser o pacote Office com Word, Excel, essas coisas, talvez você vai ter que instalar uma máquina virtual ou através do Wine, se você conseguir, né? Isso não é uma questão de o sistema ser ruim, é uma questão que você depende de um outro sistema operacional. Agora, outras aplicações que são praticamente multissistêmicas, né, como eu falei aqui, você vai conseguir rodar de boa. O Outlook aqui, para mim, a versão móvel tá ótima, eu só mando e respondo e-mail, não preciso ficar instalando nada. Você tem o próprio Teams aqui, se você quiser, na versão mobile, também vai te atender para você fazer ali videochamadas, né? Você tem Skype, você tem tudo, cara, você tem tudo. O sistema, nessa questão de aplicações, ele é maravilhoso. Se por algum motivo a função de mobile não te atender, você parte para o Linux, né? Provavelmente para o Chrome OS não vai ter esses tipos de aplicações assim. O próprio Telegram funciona de uma maneira mais simplificada, vamos dizer assim, é meio que uma extensão. Quando você vem na loja de aplicativos do FidoOS, essa loja aqui é a mais simples que tem. Cadê? Ela abriu no outro monitor. Tá? É a mais simplesinha que tem, é muito pouco completa, você não tem muita coisa aqui. Só vai ter realmente os aplicativos grandes, como eu falei, o OneDrive, essas coisas assim mais top de linha. Tudo que fugir disso vai ser extensão para o Chromium. Tá? Então, se você quiser um editor de vídeo, alguma coisa nesse sentido, esquece, não vai rolar. Tudo que você precisa de que seja um pouco mais robusto, ou você vai ter que ter essa aplicação para Android, no caso, né, na Play Store, ou APK, tanto faz, ou você vai precisar habilitar lá o container Linux. Essa loja de aplicativos do FidoOS também pode se chamar aí de um ponto negativo, mas ela é muito útil, principalmente para você instalar justamente o OpenGapps, que é necessário para rodar um Android. Tá? Mas de todas as três lojas, a mais básica, a mais simples, essa aqui eu quase não uso. Né? Só quis mostrar para vocês aí que tem o Telegram e tem outras aplicações também. Tem temas aqui que você pode e tal. Você consegue instalar algumas aplicações Android por aqui. Tá? Não é obrigatório você ter a Play Store, já falei sobre isso várias vezes, tá? Você consegue logar, instalar o FidoOS sem nenhum tipo de vínculo com a Play Store. Você tem aqui algumas aplicações já famosas para mobile, né? Aplicações para Android, ou você pode baixar qualquer arquivo APK. Ele automaticamente vai instalar sem ter a Play Store, tá? Mas é óbvio, eu acho que todo mundo gosta da Play Store, não tem um porquê não instalá-la, né? É uma loja completa com muitos aplicativos. Então, caso você queira instalar, isso tem um outro vídeo, o link vai estar aqui embaixo mostrando como é que instala. Só você habilitar aqui o OpenGapps, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha ajudado você. Cara, migra, testa, faz um teste, não seja avesso, sem testar. Começa a instalar o sistema, começa a mexer, deixa talvez num notebook ou num computador mais antigo que você tenha para teste e vai testando. Eu realmente eu tô maravilhado com isso aqui. Eu já fiz uma doação para os caras de $5, é pouco, mas é o que eu pude doar. E aos poucos eu pretendo doar mais porque eu tô muito empolgado com o sistema, sabe? Eu tô muito feliz, cara. A fluidez disso aqui é maravilhoso. Eu tenho tudo aqui, né? No próximo vídeo aí pretendo fazer um vídeo exclusivo de aplicações e jogos. Tá? Já adianto a vocês, vamos dar um spoiler aqui, vocês provavelmente já devem ter visto. Eu instalei aqui, ó, Call of Duty Free Fire. O Call of Duty ainda não testei, mas o Free Fire, vamos abrir aqui um spoilerzinho rápido, rodou maravilhosamente bem, tranquilo, não teve lag, não tive nenhum tipo de problema, carregou muito rápido, muito tranquilo e é isso. Então, o FidoOS hoje, sem dúvida nenhuma, para mim, é o melhor sistema que eu já vi, no sentido de amplitude de você conseguir rodar 3 em 1, cara, isso nem o Windows consegue entregar, nem usando máquina virtual, né? Ainda assim, você vai ter um processamento ali bem pesado, coisas do gênero. Deixa eu sair aqui, cadê? Para a música não atrapalhar, tá? Mas é isso. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Da minha opinião, muda, faz o teste, você vai curtir demais. É um sistema para você instalar, talvez, até para pessoas mais idosas, crianças, quem não tem muita familiaridade não vai sentir dificuldade nenhuma, porque praticamente hoje em dia a gente usa tudo na nuvem, né? Lembrando, claro, óbvio, evidente, se você é um cara que mexe com edição, enfim, cada um tem o seu público direcionado, talvez o FidoOS não vai te atender, mas, por exemplo, para jogos,
para configurações assim mais básicas do dia a dia, cara, simplesmente divino, fenomenal, né? Só de ter a Play Store aqui, isso para mim já é assim um fator decisivo para eu migrar para cá. Não estou sentindo falta do Windows em nada, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, auxílio que eu puder ajudar, deixei na descrição. Se tiver alguma contribuição também, alguma coisa, alguma besteira que eu falei, alguma coisa que não é bem assim, nos ajude. O campo de discussão aqui embaixo de comentários serve justamente para isso, para a gente trocar ideias. Não sou o dono da verdade, estou só mostrando aqui para vocês o meu lado de usuário. Eu estou amando o FideOS, não pretendo nunca abandoná-lo, a não ser que ele faça alguma besteira aí, mas por enquanto tá divino. Palmas para os desenvolvedores e palmas para vocês por ter chegado até aqui no final do vídeo. Deixe seu like, obrigado, fui.